Aproximadamente no ano 603 a.C., no segundo ano de seu reinado, um rei caldeu chamado Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perturbado. Ele não sabia, mas o sonho que tivera era bem mais que um simples sonho. Era uma profecia sobre o futuro da humanidade. Extremamente incomodado por não saber o que este sonho significava, mandou que seus magos, adivinhos, sábios e astrólogos o interpretassem. Porém, não acharam o significado para o sonho. Foi quando um jovem chamado Daniel, com a ajuda de Deus, deu a ele a interpretação exata do que aquele sonho cheio de símbolos representava. Foi uma interpretação esclarecedora que, ao longo da história, podemos acompanhar o desdobramento dos eventos ali revelados. No sonho-visão que Nabucodonosor teve, aquela grande estátua representava os impérios mundiais, que eram identificados cada qual por partes do corpo, cada um com características próprias. A estátua que Nabucodonosor viu tinha cabeça de ouro, que representava o Império Babilônico. Isto porque havia muito ouro no reino. Não por acaso, Nabucodonosor depois mandou construir uma estátua de ouro. Além disso, Nabucodonosor se sobressaía sobre os reis da sua época. Era um rei poderoso com a capacidade de dominar fora do comum. No verso 38 diz: Tu, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata. A prata é inferior ao ouro, o que significava que um reino inferior ao de Nabucodonosor o sucederia. No verso 39 diz: Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, isto é, um reino cujo esplendor não se comparava ao reino babilônico. Este reino era constituído de duas nações que se unificaram, a Média e a Pérsia, bem representados pelos dois braços da estátua compondo um só elemento, os lombos de bronze. Ainda no verso 39 temos a seguinte expressão: E um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre a terra. Estes são os gregos, um reino duro como o bronze, que possuía um exército disciplinado e bem treinado, cujas armas eram forjadas com o mais puro bronze. Este império, cuja profecia apontava para o domínio sobre toda a terra, conquistou a maior porção territorial debaixo de um governo no comando de seu líder, Alexandre o Grande. Pernas de ferro. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Diz o verso 40. O quarto reino representado pelas pernas de ferro é o Império Romano, um reino cruel e desumano que conquistou seu opositor, o reino da Grécia, reduzindo-os a cinzas. Roma se tornara um reino imbatível, tal como a profecia mencionara. O historiador inglês Edward Gibbon os chamou de monarquia de ferro. Os pés de ferro misturado com barro. É o quinto reino mundial mencionado e é o último reino humano. A característica deste reino, descrita pelo profeta Daniel, se mostra na alteração do material existente na composição dos pés. Este reino, como disse o profeta, seria em parte forte e em parte fraco, como diz no verso 43. Ou seja, um império mundial dividido, que teria seu fim através do impacto de uma pedra, lançada sem auxílio de mão, que atinge nos pés de ferro e barro, destruindo-a por completo. Logo, toda a estátua é juntamente esfacelada. O ouro, a prata, o bronze e o ferro, que espalhados pelo vento se dissiparam sem que se achasse lugar para eles, significa que desaparecerão por completo. A grande pedra que é lançada, conforme a Bíblia diz, se torna uma grande montanha, enchendo toda a terra. Pelo contexto bíblico, sabemos que esta pedra representa Cristo, que reinará por 1000 anos durante o milênio. Ainda falando deste último império mundial, representado pelos pés de ferro e de barro, o ferro representa a força, o barro fala de fraqueza. Então este império tem características tanto de força quanto de fraqueza. Cremos que a interpretação deste império seja a Europa. Os 10 dedos da estátua é uma referência aos 10 reis citados em Daniel 7. Isto é,
10 potências que se levantariam do Império Romano: Reino Unido, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Holanda, Rússia Oriental e o Império Otomano, atual Turquia, dominando sobre as nações durante o século XIX e enfraquecendo-se atualmente em um mundo globalizado e capitalista, onde há aliança entre as nações. Deste império, o anticristo surgirá e estabelecerá seu reino, até se cumprir o tempo da volta de Cristo, a pedra. A estátua de ouro que Nabucodonosor construiu parece demonstrar a sua vontade em contradizer a interpretação na qual ele seria somente a cabeça de ouro. Parece que o rei babilônico não acreditava que o seu reino passaria e que logo outros reinos o sucederiam. A sede pelo poder que Nabucodonosor tinha gerava nele o desejo de ser adorado, por isso construiu aquela grande estátua de ouro para que o ato de se prostrar em adoração à imagem, além de enaltecer a figura do rei, fosse uma demonstração de lealdade e submissão ao Império Babilônico. Há uma grande semelhança neste cenário descrito por Daniel com o cenário descrito por João em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Observe que, comparando as medidas da grande estátua que Nabucodonosor fez, chegamos aos seguintes números: 60 côvados de altura, 6 de largura. A imagem era de um homem. Sendo o homem representado pelo número 6, logo chegamos à soma do número 666, que é o número da besta do Apocalipse. O anticristo, que é a besta, fará para ele uma imagem e forçará os homens a lhe adorarem, tal qual fez Nabucodonosor. Quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha. O anticristo matará a fio de espada a todos que se recusarem a adorá-lo. A besta que subiu do mar possuía 10 chifres. Nabucodonosor tinha ao seu redor 10 lideranças: sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais, músicos e soldados. Quem não se prostrou à estátua de Nabucodonosor? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, nome hebraico Misael, que significa quem é como nosso Deus. Os 144.000 jovens santos que foram marcados e separados por Deus também não se prostrarão à imagem do anticristo. Mesaque, nome hebraico Ananias, que significa Yahvé é misericordioso. Representam os salvos da grande tribulação que também não se prostrarão ao anticristo. Abidnego, nome hebraico Azarias, que significa aquele a quem Deus ajudou. Representam os que ficarem na vinda de Jesus, mas por serem fiéis, serão ajudados pelo Senhor, que lhes garantirá a salvação a fio de espada. Nos versos 28 de Daniel 2, temos a expressão "o que há de ser nos últimos dias", significando que a partir dos dias de Nabucodonosor em diante, a profecia se cumpriria. Em parte já se cumpriu e em parte está se cumprindo. A pedra, que é Cristo, aniquilará todos os impérios que foram erguidos pelos homens. O fim de todos os governos que geraram morte e destruição, liderados por todos estes homens cruéis e tiranos ao decorrer da história, chegará ao fim. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e inscreva-se no canal. E fique por dentro dos novos assuntos que aparecerão por aqui, sempre com o intuito de trazer conteúdos a respeito do fim dos tempos.